Isso aqui está sendo usado para descrever na Bíblia a moça ideal. E a pergunta que devemos fazer, nós que somos crentes, é a seguinte: nós temos betulás nas nossas igrejas? É importante descobrir isso. Por quê? Os pais devem se preocupar, os pais de moças, de jovenzinhas, eles devem se preocupar em criar betulás, nesse sentido que nós temos aqui. E as moças crentes, elas devem se preocupar não em imitar cantoras, artistas e essa gente que nós vemos aí fora que são horríveis, boca suja, comportamento imoral, roupas indecentes. Isso não é falsa espiritualidade, não. É que as moças, elas têm que romper com esses modelos todos e elas próprias, elas têm que trazer para si esse conceito bíblico de betulá. Elas devem criar essa imagem. E os pais devem cooperar com isso. Os pais devem olhar para a filha e tê-la sob tutela, orientando, controlando as suas amizades, o seu comportamento, as suas práticas, os lugares onde a mocinha vai. Devem controlar essas coisas. As próprias moças crentes devem fazer isso também, independente do que o mundo lá fora diga, independente do que as feministas, os incrédulos, os ateus digam, independente disso tudo. É necessário termos nas igrejas betulás. As igrejas deveriam ser celeiros de betulás. Mas as igrejas não têm tido betulás. É assustador ver isso. Nós vamos em algumas igrejas, graças a Deus, na Igreja Batista Redenção, pela graça de Deus, o Senhor tem nos abençoado e não temos esse problema. Mas quando nós vamos em outras igrejas, nós vemos as moças, percebemos quando olhamos para elas, o modo de se comportar, o modo de vestir, nós pensamos, nós imediatamente descobrimos, essa não é uma betulá, não é. São moças extravagantes, escandalosas, imorais, que se vestem escandalosamente, que fazem o que bem entendem, não respeitam seus pais não têm controle sobre elas não escutam ninguém e estão lá na igreja. E isso é de assustar, isso é vergonhoso para o Evangelho. Por quê? Porque nós somos crentes. E os padrões de conduta que nós temos, eles devem emanar da Sagrada Escritura. E quando nós nos aproximamos desse texto, descobrimos que esse texto quer mostrar uma moça ideal, uma noiva ideal. Esse é o objetivo aqui. O autor bíblico está mostrando para o leitor que Rebeca era uma noiva ideal, era uma moça ideal. Então nós temos que conhecer essa narrativa, temos que conhecer essa descrição, a intenção autoral, porque para nós é importante saber como é uma moça ideal. Como é a moça ideal aos olhos do Espírito Santo, que moveu o autor bíblico, Moisés, para escrever isso. Como é a moça ideal aos olhos de Deus? Eu sou crente, eu tenho que descobrir isso. A moça crente deve olhar e dizer, eu tenho que descobrir como é a moça ideal para Deus. Se ela é crente, ela tem que se preocupar com isso. Não com as opiniões lá de fora. Isso não interessa para nós, é lixo. Mas o que Deus pensa, isso é importante para nós. Então, descobrindo essas coisas, a moça de boa reputação, que vive sob a tutela paterna, de modo que a sociedade como um todo pode presumir que ela é sexualmente pura. Essa moça é a betulá. E as moças devem perseguir esse ideal, e os pais devem criar betulás, e as igrejas cristãs devem ser repletas de betulás. E os moços devem procurar moças assim, os moços crentes devem procurar moças assim para se casar, como fez Abraão, como fez aquele servo, como fez Isaac. Os moços devem procurar moças assim, e os moços devem se comportar para merecer moças assim. Porque eles também devem viver uma vida de pureza, de decência e de vergonha.